que é que elas não se cumprem na minha vida? E a gente tem que se questionar, Senhor, o que eu estou deixando de fazer para que essas promessas se tornem realidade na minha vida? E quando eu falo isso, as pessoas só pensam uma coisa: dinheiro. Amado, dinheiro é a coisa mais simples de se conquistar. Não adianta você conquistar dinheiro se você não conquistar a prosperidade genuína. Tem muita gente com dinheiro se matando, e aí? Se o dinheiro fosse a coisa fundamental, quem tinha dinheiro não se o quê? Mas por que é que uma pessoa está se matando cheia de quê? É porque a alma dessa pessoa não está satisfeita. Mas quando você aprende os princípios, Deus vai te abençoar. E você vai conquistar a abundância. Você vai ser um cristão diferenciado em nome de Jesus. E nosso tema é conquistando a abundância. E aqui no livro de 2 Crônicas, aliás, 1 Crônicas 4, o versículo 9 e 10, a Bíblia diz: Foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. O versículo de número 10, ele diz: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras. Vamos ver aqui. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares, repita comigo, muitíssimo. Pessoal, Jabes não teve medo. Pode se assentar, por favor. Pode se assentar. Esse livro aqui, a Bíblia fala que Jabes foi um improvável. Alguém que nasceu debaixo de uma maldição. Jabes, amado, era um garoto que o nome Jabes significa sofrimento. O nome Jabes significa dor, angústia. Mas como é que Jabes conseguiu mudar essa sina de maldição para ser o mais ilustre? Você precisa aprender. Na semana passada eu falei sobre você não tem que ter medo em ser o mais ilustre entre seus irmãos. Não tenha medo. Verdade ou mentira? Diga assim: eu serei o mais ilustre entre meus irmãos. Mas apóstolo, e se eu não for? Gente, tem um professor, Luiz Bairink, no Brasil, ele é muito conhecido. Ele diz o seguinte: se você tiver que mirar o seu sonho, mire o seu sonho aonde? Na lua. Porque se você errar a lua, você vai cair entre as estrelas. Mas você já subiu o quê? Já subiu muito. Ah, mas apóstolo, e se eu não for? Meu irmão, se você está dizendo que você vai ser o mais ilustre, se você não chegar a ser o mais ilustre, você vai estar entre o quê? Entre os mais ilustres da sua família. E com toda certeza, talvez você só vai perder se tiver outro cristão lá. Talvez o outro cristão mais fervoroso que você. Mas se não tiver, se você for o único crente da família, você vai ser o mais ilustre entre os seus irmãos. E você não tem que ter medo. Olha o que a Bíblia fala. Jabes pediu a Deus que o Senhor me abençoe muitíssimo. Nós cristãos precisamos entender que Deus não gosta de pobreza. Deus não gosta de miséria. Amado, se a miséria existe, é porque o homem pecou.
Se a desgraça existe, é porque o pecado o quê? O pecado entrou no mundo. O teu Deus é um Deus de grandeza. O teu Deus é um Deus nobre. O teu Deus é um Deus exaltado. Agora você, como um cristão, se você não desejar, como é que Deus vai te dar? Se você não tiver coragem de desejar. A Bíblia fala, Provérbios 23, 7, o Senhor diz assim como pensa a minha alma, assim será. Quando você pega Efésios 3, 20, a Bíblia diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo, olha, tudo. Aí vem você, que pedimos e o que? Pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais o quê? Tem muita coisa para Deus fazer. Mas se você não entrar no jogo e começar a jogar, quem tem que pedir é Deus. Está dizendo que aquele que pede, pensa. Quem vai agir nessa causa é Deus, mas quem vai pedir quem é? É você. Diga assim, eu tenho que pedir. Eu tenho que pensar. Porque a Bíblia diz infinitamente mais para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder. Agora sim, o poder é de quem? Mas que opera em quem? Quem pede sou eu, quem pensa sou eu, o poder vem de quem? Mas opera em quem? Você tem que trabalhar. Eu falei aqui na semana passada que existe, se você quer conquistar abundância, existe dois tipos de pessoa. Aquelas que fazem o caminho. Não sei se eles têm aí já, não sei, né? E aquelas que esperam as coisas acontecerem. Nós estamos vivendo um grupo de crentes esperando as coisas o quê? E se não acontecer? Aí você sabe que você vai culpar? Foi Deus. Ah, foi Deus. Amado, Deus está dizendo, você pede, você pensa. Eu mando o poder que vai operar em quem? Em você. Amado, Deus não vai fazer aquilo que você tem que o quê? Fazer. Se você está esperando as coisas acontecerem, olha, você tem que fazer o seu caminho. Como é que fazer o seu caminho? A bênção está sobre todos nós. Agora, quem não correr atrás e fazer a sua parte, porque a parte de Deus já foi o quê? Já foi feita. É você que tem que fazer o seu caminho. Tem pessoas, eu falei aqui, que eles são funcionários que nunca fazem nada diferente. Eles são sempre os últimos a chegarem. Eles sempre são os primeiros a reclamarem. Eles sempre são os primeiros a irem embora. Aí você quer que o teu patrão te aumente. Você está na empresa toda hora reclamando, toda hora falando, chega atrasado. Gente, você precisa fazer a sua o quê? A sua parte. Olha, deixa eu falar para você, sempre alguém está vendo o que você está fazendo. Sempre. Não pense você que você está lá no teu emprego e ninguém o quê? Você pode até pensar que ninguém está te vendo, mas alguém está o quê? Alguém está te vendo a tua atitude, a tua postura. Outro dia eu estava vendo a minha esposa. Ela não me viu, mas eu estava vendo. Aí ela foi pegar. Ela estava cortando acho que um abacate. E eu vi
que o abacate caiu no chão. Eu estava lá de longe vendo. E ela estava cortando o abacate, sabe para quem? Abacate não, mamão. Foi mamão. Ela me deu mamão com leite moça. Se você não comeu, é uma delícia. Ela estava cortando, ela pegou o mamão e começou a cortar. Tchuc, tchuc, tchuc. Só que na hora que ela estava cortando, o mamão caiu aonde? Aí eu pensei, será que ela vai botar no prato? Porque quem vai comer quem é? Quem é que vai comer? O mamão caiu no chão, quem vai comer? Meu marido, ele não viu nada. E eu estava lá só de olho, né? Aí ela pegou o mamão e jogou no lixo. Eu falei, mas eu também não... Se ela botasse ali, eu ia comer do mesmo jeito. Porque tem aquela lei dos 3 segundos, né? Diz que caiu, o mecóbrio não pega, então eu comia. Mas ela não me viu. De Olinda, mas ela pegou o mamão e jogou onde? Gente, alguém sempre está te vendo. São nos detalhes que você o quê? Que você conquista as pessoas. As pessoas veem como você faz o teu dever. As pessoas veem como é que você prepara a sua roupa. As pessoas veem como é que... Gente, nós estamos numa disputa. E Deus quer te levantar para lugares excelentes. Deus quer fazer de você uma pessoa diferenciada nessa sociedade. Deus quer te elevar à posição de excelente, porque a Bíblia fala que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos, aleluia. Você não pode esperar as coisas acontecerem, você tem que trabalhar para que o teu caminho seja segmentado com trabalho, com dignidade, com amor e com dedicação. Sabe por quê? Porque você vai ser uma coisa especial, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. As pessoas estão vendo você, as pessoas estão de olho em você, mas você é essa pessoa que espera as coisas acontecerem. Aí você diz, se não acontecer é porque Deus não quer. Você está numa empresa há 10 anos, você nunca fez um curso de extensão, você nunca deu na tua empresa o teu diploma. Tem gente que até se formou, mas não apresenta o certificado aonde? Na empresa. Mas você reclama do salário. Gente, você quer um conselho? Faz alguma coisa. Sai da mesmice. Deus te chamou para você fazer o seu caminho. Você tem que começar a desejar lugares o quê? Altos. Você tem que começar a desejar ter altos salários. Mas apóstolo, não vou conseguir. Meu Deus, Deus não está dizendo aqui. Deus está dizendo para você pensar. É difícil pensar. Você fala isso agora, mas na hora de pensar você diz, mas a empresa não vai me pagar. Mas Deus, gente, o teu dever é pensar e pedir e trabalhar. Se a tua empresa não te suporta com o que você está pedindo, olha o que eu vou falar, Deus vai te levar para o lugar para você ser alcançado pelaquilo que você está pensando. Aleluias. Você tem que parar. Olha, na noite de hoje eu vou te dar um presente, mas eu quero falar em inimigos que vão te impedir de chegar lá. Note bem, voltando aqui para o versículo 10, Jabes foi fantástico. Ele está nos dando lições muito propensas para nós desenvolvermos. Aqui no versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, ele diz que ele invocou o nome do Senhor, pediu para ser muitíssimo abençoado.
Agora olha o segundo pedido. Diga assim: me abençoe muitíssimo. Mais uma vez. Quem pode falar isso para Deus? Olha para Deus e diga assim: Deus, me abençoe muitíssimo. Quando você fala muitíssimo, o que você imagina? Muita bênção é o quê? O que é muita bênção? Vamos lá, gente. O que é muita bênção? Salário triplicado. Isso é muitíssimo, Senhor. Senhor, casa própria. Ah, Deus, casa própria. Ah, Deus, o carro zero, carro novo, Deus. Isso é muitíssimo. Senhor, que eu seja promovido. Isso é o quê? Que eu tenha uma família abençoada. Que eu tenha filhos abençoados. Que eu tenha marido abençoado. Eita Deus, tem gente aí que diz: ah, Senhor, faz. Que eu tenha esposa abençoada. Muitos maridos aí estão dizendo: Senhor, está duro, Senhor, está duro levar esse negócio. Está duro, Senhor. Mas que o Senhor me abençoe muitíssimo. Quando você fala muitíssimo, você está abrindo um leque para Deus trazer coisas novas, coisas especiais, coisas tremendas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida profissional, para a tua vida espiritual, para que você possa cantar o hino da vitória dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, porque grandes coisas. Amado, Jabe disse que o Senhor me abençoe muitíssimo. Mas olha a visão de Jabes. Não ficou só no me abençoe. Ele pediu mais coisas ainda. Está preparado para abrir mais espaço aí? Olha o que ele diz, continuando. E meus termos, não, volta. E meus termos sejam ampliados. Na minha tradução diz que, a minha tradução diz assim: e que o Senhor me alargue as fronteiras. Sabe o que já me pediu? Ele disse: Senhor, que o Senhor me abençoe muitíssimo e o Senhor me faça crescer. Eu quero crescer, Deus. Eu quero fazer coisas que a minha geração não fez. Eu quero conquistar coisas que os meus pais não conquistaram. Eu quero fazer coisas que os meus irmãos não fizeram. Que o Senhor amplie as minhas fronteiras. Aleluia. Quem tem coragem aí de pedir para Deus ampliar suas fronteiras? Aleluia. Rabacanda xarabandácias. Eu vou dizer para você com toda certeza: Deus tem coisas boas para mim e para você. Mas se a gente não tomar posse, eu quero falar aqui, eu vou falar aí durante um tempo aí sobre os seus inimigos, mas eu vou falar hoje sobre dois. Porque eu quero te dar um presente, e o presente que eu vou te dar está relacionado com o segundo problema que te faz impedir. Qual é a primeira coisa? É um inimigo. Amado, deixa eu falar para você. Quando Deus, Ele te chamou para te dar 3 tipos de circunstância, 3 tipos de prosperidade. Deus te chamou para te dar uma prosperidade espiritual. Diga assim: prosperidade espiritual. Deus te chamou para te dar uma prosperidade emocional. Diga assim: prosperidade emocional. E Deus te chamou para você ter uma prosperidade financeira.
3 tipos de prosperidade: espiritual, emocional e o quê? Amado, a prosperidade espiritual é a tua comunhão, é a tua intimidade. Não adianta você crescer sem Deus. Não adianta você crescer sem o Espírito Santo. Não adianta você crescer sem a palavra. A Bíblia diz: conhecereis o quê? E ela vos o quê? Amado, para o lado espiritual, o dinheiro não serve para nada. Você tem que parar com essa história de que se você tem uma coisa, não pode ter o quê? Tem pessoas que dizem: não, se for espiritual, não pode ser rico. E se for rico, não pode ser o quê? Quer dizer, parece que as coisas estão desassociadas. Se você ganha dinheiro, você não pode ser espiritual. Quer dizer que todo mundo que tem dinheiro não é espiritual. Ou todo mundo que não tem dinheiro é espiritual. Amado, você tem que parar de entender. Você sabe qual é a diferença das mentes vitoriosas? É que elas não aceitam somente uma coisa. A mente pobre, ela faz opção, ou uma ou outra. Se eu perguntar para você agora: Marisa, qual é mais importante? O seu braço ou sua perna? Será se é o braço? Você já viu uma pessoa sem braço? Como é que você vai pegar as coisas? Mas vai pegar o quê? Qual é mais importante, o teu olho ou o teu fígado? Gente, deixa eu falar para você. É a mesma coisa que dizer qual é mais importante. Se alguém falar assim: eu vou cortar os teus braços ou tuas pernas, o que você vai querer? Nenhuma. O braço tem a sua função, a perna tem a sua o quê? Deixa eu falar para você, o espiritual tem uma função e o dinheiro tem outra o quê? Os dois são o quê? São importantes. Você não pode achar que só porque você é espiritual que o dinheiro não pode ser o quê? Amado, você já viu gente cheia de fé morrendo de fome? É horrível, já. Tem gente que tem muita fé, mas não consegue ter um emprego. É porque eles acham que só assim. Amado, pensa bem. Na hora de ir para o céu, você precisa de quê? De dinheiro? Não, para o céu? Para ir para o céu, você precisa de oração. Você precisa de jejum. Você precisa de Deus, precisa de Jesus. Mas para comprar um carro, você precisa de dinheiro. Cada um é importante na sua o quê? Para mim comprar comida, eu vou chegar lá no mercado e vou dizer lá para a senhora, vou encher o carrinho e vai dizer: pela minha fé, eu vou levar esse carrinho, senhora. Você vai ver. Ela vai dizer: senhor, aqui o dinheiro não foi. Aqui não é fé, aqui é o quê? Então o dinheiro para comprar comida, importante é o quê? Para você ter comunhão com Deus, precisa de quê? Mas qual é o dos dois é mais importante? Os dois, gente. É por isso que a gente está perdendo, porque a gente foca muito no espiritual e esquece o quê? O material. Amado, oração é importante, mas também trabalhar é importante. A oração é importante, mas estudar também é importante. A oração é importante, mas me aperfeiçoar também é importante. A oração é importante, mas aprender também é importante. Tudo é importante. Você tem que parar de deixar o diabo te conduzir somente para um lado. Você nasceu para ser ampliado as tuas tendas. Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor. Isso é muito importante, as duas coisas. E Deus te chamou para isso. Então,
o inimigo que te fará sofrer muito, esse inimigo é terrível. Uma coisa chamada dúvida. Amado, a dúvida nos paralisa. A dúvida nos deixa ter decisões enfraquecidas. A dúvida, amado, nos divide. As pessoas que vivem na casa de Deus estão cheias de dúvidas. É um problema. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, a Bíblia fala: quem não tem sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Porque quem tem fé não pode o quê? Não pode duvidar. Você sabe o que a Bíblia fala lá em Hebreus 11, o versículo 6? Sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Você sabe o que está acontecendo conosco? A gente está na casa de Deus, mas a gente tem dúvida se vamos crescer ou não vamos crescer. A gente tem dúvida se Deus vai nos abençoar ou não vai nos o quê? O problema é que a gente está aceitando tudo. Se Deus nos abençoa, glória a Deus. Mas se Deus não nos abençoa, foi Deus que quis. Amado, o que você fez para que Deus te abençoasse? Qual foi o teu papel nessa batalha? Amado, tem pessoas que estão na igreja, elas podem orar, mas não o quê? Elas podem jejuar, mas não o quê? Elas podem vir para a igreja, mas não o quê? E aí você pergunta, uma pessoa não ora, não jejua, não vem para a igreja, e depois quer que Deus lhe o quê? Por outro lado, tem pessoas que vêm para a igreja, jejua, ora, mas não acredita, mas não crê. Na hora de acreditar, diz: acho que isso não é para mim não. Acho que Deus não vai fazer. Acho que Deus não vai realizar isso na minha vida. Você permitiu que a dúvida tirasse a sua o quê? A sua vitória. E a Bíblia fala que sem fé é impossível o quê? Amado, a dúvida, amado, ela não faz com que você seja sustentado em projetos. A dúvida faz com que você abandone os processos. Eu vou falar para você o seguinte: enquanto Deus não responder, você não pode parar de acreditar. Se você tem certeza que Deus vai fazer alguma coisa, creia nisso. Não duvide. Eu já vi Deus fazer coisas, mesmo depois da pessoa morrer, Deus cumprir a promessa dela. Amado, a Bíblia fala: operando eu, quem pode o quê? Um colega meu disse, irmão Josué, era meu amigo, Sargento Dias. Ele disse: a minha mãe orou pelo meu pai 28 anos. Minha mãe sempre dizia: Deus vai salvar meu marido. Na igreja, quando ela dava testemunho, ela disse: irmão, Deus vai salvar meu marido. Meu pai bebia. Você sabe, um homem bêbado, um homem que caía na rua, e que muitas vezes minha mãe trouxe ele o quê? Arrastado para casa. Nós, filhos, crescemos dizendo: mãe, larga esse homem. Esse homem lhe faz sofrer, a senhora é uma mulher de Deus, uma mulher santa, e tal, e faz, meu pai faz vergonha, e quando bebe faz confusão. E minha mãe sempre dizia: meu Deus vai salvar meu marido. Aleluia. Ele disse: eu cresci, me formei, saí de casa, e meu pai ficou lá com as bebidas dele. Aleluia. Mas depois de 28 anos, um dia meu pai falou para minha mãe, disse: tem culto lá? Quando? Quarta-feira, vou na igreja.
do nada, foi na igreja quarta-feira, chegou lá, quem quer aceitar Jesus? Ó, meu pai. Domingo, na igreja de novo, ficou na igreja, largou a bebida, se batizou. Hoje é o porteiro da casa de Deus. Ele disse: depois de 28 anos, a minha mãe vai de mão dada todos os cultos para a igreja com meu pai. A minha mãe venceu a nós, venceu os filhos, venceu a bebida, venceu a dúvida, venceu a incerteza, porque ela acreditava que Deus iria salvar o marido dela. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, porque Deus é Deus. Você está pensando, a minha sogra, mulher de oração, mulher de fé. Quando eu vim para cá, um dia nós falamos pelo telefone, e ela disse, ela me chamava de Jô. E ela disse: Jô, eu tive um sonho. E eu via você e a Zaninha aí nesse país, pegando muitos peixes. Mas era tanto peixe que vocês pegavam com a mão. A Igreja Visão Cristã hoje está com 38 templos. Estamos em 7 províncias. E na capital temos 15 templos. Ela viu isso pela fé. Mas não era só isso. O mais novo, o caçula, ela dizia: ele é a alma de salvação. Mas o Paulo César parecia que não queria nada com quem? Ela morreu e ele ainda estava o quê? Desviado. Passou uns tempos, Paulo César teve problema com a família, com a esposa, correu para onde? Para a igreja, se converteu e está lá convertido até hoje. Sabe o que eu quero falar para você? Quando você crê, ainda que tu morras, o que você acreditar vai acontecer em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Agora, o nosso problema é que a gente duvida. Quando a gente está no meio do processo, porque toda conquista tem um processo, tem ou não tem? E é no processo que a gente sofre. A gente sofre, meu Deus, sofre. Será que vamos conseguir? Será que vamos conseguir? Quem fez a faculdade aí, terminou a faculdade? Levanta a mão aí. Você terminou? A pergunta, sabe o que eu quero falar para vocês? Sabe quantas pessoas começam a faculdade? Vamos colocar 100 alunos. Você sabe quantos alunos terminam? Em média, dos 100, não chega a 20%. 80%, 90% fica no meio de onde? Sabe por quê? O processo. No começo começa cheio, vou terminar. Aí quando chega o segundo ano, terceiro ano, o cara já está o quê? Se arrastando. Aí, não é assim, Diolinda? Você já vai para a faculdade dizendo: meu Deus, acho que negócio de faculdade, Bill Gates não fez faculdade. Pô, Bill Gates não fez faculdade, para que eu tenho que fazer? Bill Gates, bilionário. Como é que o outro lá da Apple, o Steve Jobs, não fez faculdade? Por que eu tenho que fazer esse Steve Jobs? Bill Gates não fez faculdade e palestrou em Harvard. Steve Jobs não fez faculdade e palestrou em Harvard. Só tem uma diferença. Que nem o filho chegou para o pai e disse assim: pai, não vou fazer mais faculdade. Aí fala: mas por que, meu filho? Por que, pai? Bill Gates não fez faculdade.
Steve Jobs não fez faculdade. Os grandes cientistas renomados não fizeram faculdade. Ele disse, só tem um problema, meu filho. Você tem o dinheiro de Bill Gates e Steve Jobs. Você tem a inteligência que esses caras tiveram para fazer um produto que vai vender mundialmente? Se você tiver, meu filho, por favor, faz aí agora que nós vamos parar a faculdade agora. Mas se você não tem, vai para a faculdade, seu moleque. Gente, o problema de Bill Gates e Steve Jobs é que esses caras são um gênio. Você não é gênio, vai querer fazer? Tem que fazer. Mas as pessoas começam a cansar, duvidar. E geralmente não termina. Quem duvida, amado, para no meio do caminho. Quantas pessoas estão parando, nunca chega a lugar o quê? Nenhum. Diga assim, a dúvida não pode me parar. Porque quem duvida, amado, perde a fé. Porque a fé é a alavanca que nos movimenta para acreditar que Deus é poderoso para cumprir com as suas promessas em nossas vidas. A fé, amado, ela gera consistência nas nossas ações. A fé, amado, ela nos mobiliza para fazer a diferença. Você precisa tirar esse inimigo. Amado, a dúvida tem levado muita gente para onde? Para o buraco. Amado, quem duvida interrompe o próprio processo de crescimento. Pessoas conquistadoras começam com pensamentos e ações que levam até aquele lugar. Aleluias. Eu vou falar para você em nome de Jesus. Não permita que a dúvida te destrua. Amém? Quem está comigo aí? Amém. Tira a dúvida. Creia que Deus vai te abençoar. Creia que você vai conquistar a abundância. Creia que Deus vai te levantar para lugares especiais. Amado, aonde você está, se não é o lugar que Deus preparou, não se acomode nesse lugar. Você tem que, por exemplo, o que eu vejo? Muitas pessoas terminam a faculdade, mas ao invés de começar a usar a faculdade que terminou, esquece. Poxa, se você terminou uma faculdade, vai atrás, começa a fazer currículo em função de onde? Daquilo que você se formou. Mas não, só porque você trabalha atrás de um balcão, você vai ficar lá mesmo terminando o quê? Você terminou uma faculdade de medicina, de advogado, de empresário, mas você não consegue fazer nada. Adianta alguma coisa? Amado, diploma não mexe pessoas. Quem mexe pessoas são pessoas que têm ação. Se você é um profissional, você está perdendo tempo aqui na igreja se você não trabalha. Você fez advocacia? Fiz, sou doutor. Bota ali uma mesa, atendimento. Ué, irmão, quem tem problema aí jurídico, por favor, me procure no meu gabinete. Qual é o gabinete? A cadeira dele e eu. Qual é o teu problema, meu irmão? Agora você é um advogado que tem medo de atender. O que eu faço? Amado, começa com medo mesmo, o que eu faço? A pessoa diz, olha, estou com um problema, meu emprego. Tá bom, anota e vai atrás. Você se formou para quê? Você tem o diploma, pode o quê? Doutores, doutor aí, não estão dando consulta aqui para nós para quê? Estão pagando dinheiro lá para pedir
Eu quero no meu doutor aqui, doutor especial, que eu chego nele e disse, me cuida bem, hein? Senão já sabe, o reino do inferno te pega. Meu crente não vai querer me extorquir, não vai passar exame que não tem o quê? Que não tem, você chega nessas clínicas, vou lhe falar, outro dia um doutor me falou, eu vou entregar eles aqui, ele disse, nós ganhamos 35% dos exames. Então, se o cara te passa 15 exames, 15% é o quê? Você pagou uma consulta bem pequena, outro dia eu fui no doutor, os exames deu 80 e tal mil. Eu digo, 3 vezes 8, 24. 24 mil. Que benção, ele é doutor. Está certíssimo. Ele estudou para quê? Para isso, tem que mesmo cobrar? Verdade ou mentira? Mas não, você não faz nada. Você é psicólogo. Tem muito maluco aqui no nosso meio. Tem gente aqui que tem, como é que é? É bipolar. Transtorno bipolar, não sei do que. Tem, vocês que é psicólogo sabem. Mas você não dá uma consulta. Meu Deus. Cheio para você trabalhar. E você não faz nada. Você sabe quando é que você vai crescer? Você vai ser balconista, podendo exercer a tua função de advogado, de empresário, de não sei de que mais. Mas sabe por quê? Porque você não acredita que Deus te chamou para fazer aquilo. Porque se você acreditar, você não vai aceitar outra coisa. Amado, vai trabalhar ainda que de graça. Chega no hospital aqui, se você chegar aqui, em qualquer lugar, se pedir para trabalhar de graça na tua profissão, vão o quê? Vão te aceitar. Você é psicólogo? Vai nesses hospitais e diz, olha, eu sou psicólogo, estou sem emprego, eu quero ajudar aí alguma coisa para dar algumas sessões, eu sou formado, eu conheço Freud, conheço Lavoisier, conheço esses homens tudo aí, eu sei tudo. Lógico, você vai com o teu memento do lado, só o quê? Eu lembro que quando eu me formei, eu fui dar aula, aí cheguei, fui pedir emprego, nunca tinha trabalhado. Eu era militar, terminei a faculdade, aí tinha lá, precisa-se de professor de literatura. Eu digo, nunca dei aula de literatura. Mas falei, vou lá. Falei, Zana, estão dando aula de literatura, eu vou dar aula lá. Mas você nunca deu. Eu falei, não, mas estão precisando, eu vou lá. Cheguei lá, falei, não, cheguei do Rio de Janeiro, queria dar aula aqui. Sou professor de língua portuguesa, literatura e tudo. O cara falou, não, o senhor pode vir amanhã fazer o teste. Eu peguei meu teste, fiz lá peguei uma aula de literatura, eu falei, qual é o tema? Não, fica à vontade. Eu peguei os gêneros literários, estudei, peguei aquelas folhas todas com tópico, o romantismo é assim, o realismo é aquilo, me preparei, quando chego lá para dar aula, quem vai assistir a minha aula? O dono do curso. E outra coisa, ele queria alguém para substituir ele, que ele era o professor de literatura, e agora ele queria que alguém o quê? Ele disse, não, mestre, fica à vontade, a vaga é minha, eu não quero mais, sou dono do curso, lecionei muitos anos, agora eu quero botar gente para lecionar literatura. Eu já comecei a tremer. Aí eu peguei meu rememento, tudo. Ele disse, não. Como assim? Não leva nada. Nada. Eu falei, mas tem uma mesa lá? É só. Ele disse, aqui o professor só entra só com a lapiseira. Eu fui lá dar aula.
bati lá na mesa. E ele ficou no fundo da vez, ele, mestre, entenda-se, subentende-se que a nossa sala fica cheia. Eu vou sentar no fundo e eu preciso ouvir sua voz. Eu ensinei literatura, falei sobre romantismo, que o romantismo já não lembrava muita coisa, saiu tudo do papel, foi um dia para outro. Terminei a minha aula, ele disse, está contratado. Eu digo, uau! Mas ele falou, o senhor não sabe nada de literatura. Ele falou assim mesmo, vou lhe contratar por duas coisas. Primeiro, o seu tom de voz. E segundo, a sua segurança. O senhor deu uma aula como se tudo que o senhor falasse era verdade. Ele disse, se eu sou um aluno, eu ia acreditar que o senhor estava falando, só que tem muita coisa que o senhor inventou aí e tal. Gente, você pode. Você pode. Deus te chamou para ser cabeça e não o quê? Deus te abençoe muitíssimo. Sabe o que aconteceu? Substituí ele. O dono do curso, que era dono de literatura. Sabe o que eu quero falar para você? Você pode. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser o quê? E não o quê? A Bíblia diz, aonde pisares o quê? Eu tenho o quê? Se você pisar, Deus vai te entregar essa vitória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, tira a dúvida. Não tenha dúvida. Não deixe a dúvida te atrapalhar. Diga assim, a dúvida não vai me impedir. Eu vou falar um outro problema que atrapalha pessoas de crescerem. Amado, deixa eu falar para você. Murmuração. Reclamação. Amado, a murmuração afasta as oportunidades e bloqueia o nosso crescimento. O murmurador é uma pessoa tóxica que contamina todo o quê? Todo o ambiente. Você pode até não falar nada, mas ninguém gosta de pessoas o quê? Murmuradoras, pessoas que falam de quê? Fala de tudo. O murmurador é aquele, como nós colocamos aqui, ele não faz o seu caminho. E ele começa a achar que tudo que os outros fazem não presta. Amado, murmurador, ele reclama de pessoas, ele reclama de trabalho, mas se trabalha meia hora a mais, reclama porque trabalhou o quê? Se na hora de olha, eu sinceramente, tem filhos por aí que eu vou lhe falar, mereciam uma coça. A mãe fala assim, filho, faz isso. Pô, o cara reclama. Você fazer. Meu Deus, que vergonha para você, teu pai e tua mãe estão te pedindo. E você até faz, mas depois que você faz, já perdeu a graça. Estou mentindo, Zana? Os pais, quando você vai pedir um negócio, mas por que eu estou isso? Gente, para de murmurar. Poxa, eu fico maravilhado com a minha neta. Só que sem um tempo. Mas a minha neta, você fala assim, lá em casa tem a parte de cima e tem lá embaixo. A gente que não gosta de subir muita escada, Josi, pega o lenço. Rapaz, ela dá um pinote. Sobe. Ela não reclama da escada. Josi, vai lá pegar o esmalte da vovó. Às vezes até você, Josi, ela já está subindo. Ei, calma, você vai fazer o quê? Ah, não sei, a senhora vai mandar. Que disposição boa.
Mas o filho cresce. Filho, pega lá o lenço para o pai. Pai, tem a escada. Você ainda tem que ir lá em cima. Estou aqui vendo o filme. Eu estou não sei o que. Gente, é chato demais. Tem pessoas assim na empresa. Você manda o cara fazer um negócio, ele está sempre o quê? Mal disposto. Gente, os reclamadores nunca vão prosperar. Se você quer fazer como Jabes, ser o mais ilustre, ampliar suas tendas e crescer, você tem que parar de murmurar. Você tem que parar. Tem gente que reclama porque chove. Ó, choveu, já começa já o quê? Ai, meu Deus, essa chuva. Mas se faz sol, reclama por causa do quê? Ai, meu Deus, esse sol nos mata. Aí Deus fica lá no céu dizendo, sol ou chuva, sol ou chuva. Se depender de você, sei lá como é que vai ser esse negócio. Você reclama de tudo, reclama. Se come carne, reclama. Ai, frango hoje. Já comi frango ontem. Gente, tem gente que não comeu frango há um ano. Você está comendo 2 dias seguidos. Pão com manteiga. Meu Deus do céu. A gente reclama de coisas que não é para reclamar, gente. Reclama das coisas mais simples. Reclama porque tem que acordar cedo. Reclama porque tem que... Gente, tudo é reclamação. Você tem que parar com isso em nome de quem? Amado, você reclama porque o preço está alto. Vai mudar alguma coisa? Se mudasse, mano, vamos reclamar. Mas você vai no mercado, sai de lá abatido. O cara entrou no mercado cheio de disposição. Vou comprar. Quando ele sai do mercado, o que foi, campeão? Tudo caro. Mas você já sabia. Entra com disposição e sai com disposição da onde? Quando você vê o produto caro, diga, Deus vai me dar condição para me comprar. Deus vai abrir as portas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você tem que acreditar que você não vai ficar no meio do caminho, gente. Pessoal, deixa eu falar para você, a murmuração, ela eu trouxe aqui alguns personagens que murmuraram, amado, e se deu muito mal. A Bíblia fala lá no livro de Números 14, o versículo 1 ao 4, que o povo murmurou contra Moisés, dizendo, queremos voltar para o quê? Para o Egito. Pode fazer o fundo aí, meu amigo. Sabe qual foi o castigo deles? Ninguém vai entrar na terra prometida. Deus decretou que aquela geração não entraria na terra o quê? Morreria por causa da reclamação. Cuidado quando você reclama. Amado, a Bíblia também mostra Miriam e Arão murmurando contra Moisés. A murmuração pode te impedir de alcançar promessas já garantidas. Não perca a promessa já garantida por causa da murmuração. Miriam reclamou da autoridade de Moisés. Miriam foi acometida de lepra. E a lepra não tinha o quê? Não tinha cura.
o Senhor falou para Moisés: Miriam está reclamando da tua autoridade, dizendo: por que é que eu te escolhi? Deus falou: vou matá-la. Ele acometeu de lepra. Consequências quando a gente murmura contra a nossa liderança. Cuidado quando você murmurar contra teu pai, contra tua mãe, contra teus líderes. Você pode ser infectado por uma doença que você nem sabe. A Bíblia diz que Moisés orou por ela e ela ficou curada. Aliás, Moisés intercedeu a Deus, disse: Deus, perdoa minha irmã. Uma mulher excelente, que dançou quando entraram na terra prometida, agora é o quê? Agora murmurando. Oh, rabacanda labás. O povo reclamou porque comia o maná. Amado, às vezes você reclama porque você come o frango, porque você está comendo. Eu lembro, amado, que na minha infância a gente comia carne uma vez por mês. E quando comia, era quando minha mãe fazia as compras do mês, que ela comprava aquela carne. Mas o resto do mês, meu irmão, quando tinha um ovo. Mas a gente comia quase sempre arroz com feijão e farinha. Por que é que eu vou reclamar hoje do frango? Se já teve um tempo na minha vida que não tinha carne nem nada. Cuidado para você não reclamar. A Bíblia fala que Deus mandou tanta carne que sair a carne pelo quê? Pelos olhos. Cuidado com a reclamação, gente. Outra pessoa que reclamou, murmurou, Corã, Datã e Abiraão. Levantaram murmuração contra a liderança de Moisés. A Bíblia fala que Deus abriu a terra e eles foram consumidos pela terra. Esses não conseguiram ser o quê? Se salvar. Cuidado com a sua murmuração. Olha, eu estou aqui para vocês, dizer para vocês o seguinte: cuidado para você não murmurar contra esse Deus. Se você não sabe, fica quieto. Mas a murmuração é um dos maiores impedidores de você conquistar as suas vitórias. Você tem que trocar o polo da sua vida de murmuração para gratidão. Seja grato porque você está vivo. Seja grato porque você tem uma casa. Seja grato porque você tem uma roupa. Seja grato porque você tem uma igreja. Seja grato porque você está aqui nessa noite, debaixo dessa grande igreja, louvando e adorando ao Senhor, aleluia. Mas não muda, continue crendo, continue confiando, continue avançando, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Deus é um Deus de poder, de glória e de honra, aleluia. Pode aplaudir a Ele. Amado, murmuração não é apenas reclamação, é rebeldia contra a autoridade divina, contra a promessa já constituída. Murmuração, amado, é ingratidão, murmuração é incredulidade. Murmuração afasta as promessas de Deus. Aquele povo não entrou na terra prometida
Murmuração atrai o juízo de Deus. Murmuração revela a falta de fé. Porque quem tem fé acredita, quem não tem fé murmura. A murmuração, amado, faz tudo para você ficar cada vez pior. Já foi comprovado que uma pessoa que murmura, que reclama, a sua imunidade fica o quê? Fica baixa. Até as tuas estruturas físicas são o quê? São afetadas. Por isso, vamos vencer isso em nome de Jesus. Quem quer conquistar a abundância aí? Olha, até o final dessa campanha, você vai estar com uma mentalidade diferente para ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida. E nós temos que quebrar todos os aguilhões que nos impede de fazer a diferença em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus de poder e de glória. E eu queria, nesse momento, pedir a você, eu falei que ia dar para vocês um presente e vou dar agora. Amém? Pessoal da mídia, por favor, né? Essa é uma coisa só nossa.